Na opinião de vocês dois, qual é o impacto dessas telas dos computadores, dos celulares, o impacto desse 24 horas praticamente as pessoas ficam no ar, ou todo mundo fica, né, principalmente no cérebro das crianças? A gente já começou a vislumbrar um pouco de quais são os efeitos deletérios da exposição à tela, principalmente no público jovem, né? Na primeira infância. Foi publicado um estudo brasileiro muito interessante, numa revista de bastante impacto, a BMC. Eles observaram na população, no cenário brasileiro, lá na população do Ceará, em torno de 5.000 crianças, em que eles observaram exatamente como que era, ao longo desses primeiros 5 anos de vida, a exposição em telas e o desenvolvimento. E eles viram o seguinte, que em torno de 69% das crianças até os 5 anos de idade são expostas excessivamente às telas. E se você pegar a faixa de 4 a 5 anos das crianças, 85% delas é submetida excessivamente às telas. Ou seja, isso é muito preocupante. Essas crianças, elas têm um pior desenvolvimento da linguagem, pior capacidade de socialização, pior capacidade de resolução de problemas. Uma pesquisa francesa, ela mostra que crianças de 0 a 2 anos gastam, em média, 50 minutos por dia na frente das... Isso de 0 a 2 anos? De 0 a 2 anos, 50 minutos por dia. E o artigo é muito interessante que ele fala que apenas esses 50 minutinhos, eles se configuram aproximadamente em 3 meses e meio somente voltado para as telas, fazendo com que, ao final dos 2 anos, essas crianças tenham deixado de ser expostas a 850 mil palavras não faladas, não escutadas, o que obviamente vai criar aí um impacto bastante significativo na estimulação cognitiva dessa população. Então, o que é recomendado até 2 anos de idade, 0 exposição a telas, de 2 a 5 anos, 1 hora de exposição no máximo, e a partir de 5 anos de idade, 2 horas de exposição. Os jovens são muito mais vulneráveis a esse efeito deletério das redes sociais e do ambiente tecnológico, porque o cérebro deles ainda não está plenamente amadurecido, né? O cérebro nosso, ele vai amadurecendo de trás para frente. Uma das últimas áreas a amadurecer plenamente é o córtex pré-frontal, que é aquela área que atua como um freio de mão frente a desejos, vontades, um mensurador de risco nesse processo de tomada de decisão. Que evidentemente impacta na saúde emocional e física, né? Sim, do ponto de vista da saúde física, nós temos algumas pesquisas que vão mostrar que quando nós estamos interagindo com uma tela, nós piscamos, a frequência do piscar, a intermitência, ela é muito maior, fazendo então com que a própria superfície ocular sofra aquilo que se chama de estresse oxidativo. Um outro aspecto importante, quando nós inclinamos a cabeça para frente, o peso que seria sustentado com 5 quilos, ele passa a pesar 27 quilos. Como é que é? Quando eu inclino a cabeça para frente, eu crio uma pressão na cervical aqui nos ombros, que seria o equivalente a carregar uma criança de 8 anos de idade de cavalinho. Então, o fato de ficar assim... Ficar nessa postura. Então, houve, na verdade, segundo várias pesquisas, uma explosão de questões ligadas a disfunções músculo-esqueléticas, exatamente em função dessa má postura. No âmbito emocional, as consequências elas também já são bem reconhecidas, né? Então, já vários estudos apontavam associação positiva, por exemplo, de depressão com redes sociais. Uma coisa importante para a gente mencionar, aproveitando que estamos aqui no Museu da Língua Portuguesa, é citar o quanto que o QI mundial ele está sofrendo uma discreta diminuição. Isso quer dizer o quê? Na medida em que eu interajo preponderantemente com as telas, eu converso menos, eu verbalizo menos. Então isso faz com que muitas culturas estejam perdendo a habilidade da escrita cursiva. Muitos indivíduos não escrevem mais, eles não assinam mais, eles preferem digitalizar. Visto que você vê no dia a dia, quer dizer, as famílias almoçando ou jantando, está todo mundo no celular. Então, quer dizer, o exemplo está no pai, na mãe. Quase 85%, por exemplo, das famílias que sentam à mesa estão com uma outra tela em mãos. Quase 90% estão com uma segunda tela quando assistem televisão. Então,
O que a gente entende é que, de uma maneira ou de outra, isso se tornou disseminado de tal forma que, quando falamos em uso abusivo de álcool, de drogas ou outras substâncias, isso possui um contorno clínico e social mais claro. No caso das tecnologias, não. É muito difícil. Hoje nós estudamos através da internet, hoje nós compramos passagem aérea, as escolas pedem para que os alunos postem no site da escola os trabalhos, nós namoramos, nós compramos, então, relação com essa digitalidade, ela se tornou praticamente contínua. Nós deixamos o nosso telefone celular ao lado do criado mudo na cama, quando não está sob o travesseiro. Então, o que acontece? Isso faz com que esse limite ele fique muito pouco claro, fazendo então com que as novas gerações elas entendam mandatoriamente que estar conectado é parte da vida atual. Semana passada, atendendo um jovem, por exemplo, conversando com ele, um menino de 14 anos, eu falei, mas puxa vida, né? Aos sábados, né, você não pode jogar um futebol, você não pode fazer alguma coisa. E ele me olhou com uma cara assim estranha, ele falou, mas tio, eu vou jogar com quem, se todos estão na internet? Então, vale a pena a gente entender, antes de mais nada, não demonizando a tecnologia, mas de fato vivemos em um outro mundo. E delimitar claramente até onde isso começa a se tornar prejudicial ou não, não é das tarefas mais fáceis. Principalmente que eu vejo que se usa a internet ou as redes sociais como um esconderijo, não é isso? Eu não tenho coragem de chegar para você e dizer o que eu acho de uma situação, mas escondido atrás da tela do computador, eu me revelo, é isso? Quando eu estou teclando, mandando mensagens de um local que me é privado, isso aciona um processo chamado de fator desinibitório. Ele faz com que eu me sinta, então, muito mais à vontade para escrever o que eu bem entendo. E quando eu estou, então, comandado por essa personalidade digital, que eu me torno mais agressivo, eu me encho de uma força, de uma coragem, de uma segurança que na vida real, no cara a cara, no olho a olho, eu não teria. A gente vai observar agora, com a passagem dos anos, quais serão os efeitos dessa exposição contínua. O efeito a longo prazo, a gente não sabe ainda como é que essa geração vai se desenvolver. Porque pela primeira vez na história a gente tem uma geração que está se desenvolvendo desde o momento zero, ao longo de toda a vida, com exposição a telas. Dentro dessa névoa, né, que a gente colocou, em perceber o limite da doença ou de uma rotina, né, de dependência, tem algum sinal de alerta que vocês podem... queria que vocês comentassem isso. O elemento crucial que une as dependências é a perda de controle. Se você percebe que esse indivíduo ele está crescendo, escalando, né, naquela prática, em detrimento, em uma piora da qualidade dos vínculos sociais, dos vínculos afetivos que ele tem, das outras atividades que ele gostava de realizar e que ele está diminuindo o tempo direcionado a elas para ficar mais tempo conectado. A recomendação seria você diminuir a sua exposição às mídias sociais e ao celular, não é isso? O que a gente propõe é que você pode usar o seu telefone celular, mas de tempos em tempos não tire da sua tela principal aqueles ícones que indicam que tem uma nova mensagem, que alguém fez algum comentário, porque o cérebro, basicamente, ele busca resolver problemas. Se eu pego uma tela como essa e vejo que tem um monte de bolinhas vermelhas, eu vou querer observar. Então, joga todos esses ícones para uma segunda tela e de tempos em tempos eu vou olhar. Isso eu entendo que seria uma forma mais equilibrada de se relacionar.